Minha primeira lembrança de paralisia do sono aconteceu quando eu tinha 10 anos. Lembro disso porque foi na noite em que meus pais me levaram para ver Shrek 2 por ter tirado boas notas no meu boletim. Era uma sessão noturna, então chegamos em casa tarde e minha mãe me colocou direto na cama quando chegamos. Era por volta das 4 da manhã quando acordei. A luz do meu despertador me disse isso. Eu não conseguia sentir nada, nem meu pijama contra a minha pele, nem o calor da minha cabeça no travesseiro. Eu conseguia sentir meus braços e pernas, mas eles pareciam pesados, como se um grande peso os estivesse segurando. Tentei gritar, mas não consegui. Minha voz ficou presa na garganta, meus lábios incapazes de se mover. Consegui emitir um gemido fraco que soava como uma mistura entre o suar de um sapo e o gemido de um zumbi. Mas foi só isso. Pensei que estava morto, que isso é o que a morte parece, estar acordado, mas incapaz de se mover ou contar a alguém. Minha mente lutava com a ideia de ser colocado em um caixão, incapaz de dizer a alguém que eu ainda estava vivo aqui, incapaz de me mexer ou dizer qualquer coisa enquanto a tampa se fechava e me enterravam, ainda vivo. Meu medo diminuiu quando senti meu coração batendo forte no peito em resposta ao meu quase ataque de pânico. Também percebi minha respiração, que diminuiu à medida que o medo diminuía. Me acalmei um pouco, pensando que era apenas um sonho. Foi então que o vi pela primeira vez, Sr. Pernas de Pau. Ele se encolheu no canto do quarto, perto do meu armário. Seus 2 olhos vermelhos enormes brilhavam no escuro do meu quarto. Seu rosto era como uma máscara de porcelana, branco, sem expressão, sem boca ou nariz. Apenas aqueles 2 olhos vermelhos assustadores. Quando ele se levantou, seu corpo se desdobrou como origami até que sua cabeça alcançou o teto. Seu pescoço se curvou, inclinando-se para a frente, já que sua verdadeira altura era maior do que a altura do meu quarto. Seu torso longo e negro estava coberto de símbolos cintilantes, que refletiam vermelho na luz de seus olhos brilhantes. Ele tinha 2 pernas finas e esguias, que desapareciam nas sombras do quarto. Ele não fazia barulho enquanto se movia, parecendo deslizar enquanto flutuava mais perto da minha cama. Seus braços finos e compridos se estenderam até mim, enquanto eu gemia com os lábios paralisados. Eu não conseguia gritar, mesmo que quisesse muito. Seus dedos se estenderam pela escuridão, até o meu rosto. 2 dedos pontiagudos encostaram nas minhas pálpebras, empurrando-as para fechar. Lembro-me de que suas pontas dos dedos estavam frias, mas não geladas. Mesmo que as pontas de seus dedos parecessem afiadas, seu toque era suave. "Não lute, pequeno, durma, durma", ele disse. Sua voz era tão profunda que eu a sentia no peito quando ele falava. Fiz como instruído, convencendo a mim mesmo de que era realmente um sonho. Mesmo que não fosse, a parte de trás das minhas pálpebras era mais reconfortante do que olhar para aqueles olhos vermelhos penetrantes na sua máscara vazia. Fechei os olhos, querendo que fosse um sonho, desejando que fosse um sonho. Acordei na manhã seguinte, felizmente capaz de me mover, andar e falar. Expliquei o que via aos meus pais, que concordaram que foi um sonho. Minha mãe sugeriu a ideia de que algo em Shrek 2 me assustou, mas nem meu pai nem eu acreditamos nisso. Para confirmar, meu pai pediu que eu desenhasse uma imagem do que vi para eles. Enquanto desenhava, fiquei sem giz de cera preto e tive que terminar suas pernas com a cor mais escura na minha caixa de giz de cera. "Oi, Sr. Pernas de Pau", meu pai disse enquanto eu entregava o desenho a ele. "Deixe minha filha em paz agora, ouviu?" Foi assim que meu demônio da paralisia do sono acabou recebendo o nome de Sr. Pernas de Pau. Dar a ele um nome bobo ajudou a amenizar um pouco a tensão na hora que fui para a cama na noite seguinte. Meu pai até fez uma varredura no quarto, chamando por ele. "Aqui, Sr. Pernas de Pau", ele disse, assoviando como se estivesse chamando um cachorro. Isso me fez rir, e toda a situação pareceu mais divertida do que assustadora. Mas assim que me cobriram e apagaram a luz, o medo começou a voltar. A escuridão parece mais intensa quando você espera encontrar algo à espreita nas sombras. Não sei quanto tempo eu procurei, mas eventualmente acabei adormecendo. Nas semanas seguintes, procurei pelo Sr. Pernas de Pau todas as noites antes de dormir. Mesmo quando ia dormir na casa de amigos, eu fazia uma verificação rápida, caso ele tivesse me acompanhado. Com o tempo, minhas buscas se tornaram menos frequentes. Foi alguns meses depois, na noite antes do meu primeiro dia na 5ª série,
Quando acordei com o Sr. Pernas de Pau se inclinando sobre minha cama, seu rosto vazio a poucos centímetros do meu. Um grito ficou preso na minha garganta, saindo como um jato de ar escapando de uma boia de piscina. Silêncio, criança, ele disse. Sua voz era profunda, sem eco. Eu não sabia como ele falava sem uma boca, mas ouvi sua voz mesmo assim. Vi que ele segurava uma folha de papel em seus dedos finos, amassada nas bordas e rasgada. Ele a levantou para me mostrar. Na página havia uma mancha rosa com olhos de bolinhas azuis e um sorriso vermelho entediado, e linhas finas para pernas e braços. Estava sobre um retângulo azul. Encontrei o desenho que você fez de mim. Então fiz um desenho de você, ele disse. Você gosta? Tentei balançar a cabeça, mas não conseguia me mexer. Tentei responder, mas tudo o que saiu foi o mesmo som seco e áspero. Você desenha outro para mim? Eu gostei muito do primeiro, você me deu calças. Eu fico bem de calças. Novamente não consegui responder ou me mover para lhe dar uma resposta. Ele deve ter sido capaz de ler minha intenção, porque enfiou o desenho debaixo do meu travesseiro antes de fechar meus olhos novamente. Quando acordei de manhã, pulei da cama e joguei meu travesseiro para longe. Meu coração pulou na garganta quando encontrei o desenho. Não foi um sonho. Ele era real. Fui até minha escrivaninha e comecei a desenhar um desenho para ele, começando com o rosto e os olhos, tentando capturar o máximo de detalhes que conseguia lembrar. Eu tinha esquecido completamente do primeiro dia de aula até minha mãe abrir minha porta e me encontrar ainda de pijama. Lexi! Ela gritou, me assustando enquanto eu estava colorindo seus olhos. Seu ônibus estará aqui em menos de 1 hora. Vista-se agora. Eu guardei meu desenho na mochila da escola e me vesti. Terminei meu desenho no recreio daquele dia, usando meu novo conjunto com 64 lápis de cor que ganhei com meu material escolar. Dessa vez, dei a ele calças azuis, imaginando que ele gostaria de se ver de jeans. Escrevi o nome dele, Sr. Pernas de Pau, na parte inferior do desenho e desenhei um rosto sorridente ao lado, esperando que ele gostasse de seu apelido. Virei o papel para escrever uma mensagem no verso. Eu queria fazer perguntas a ele, mas não queria irritá-lo, já que ele me visitava quando eu estava mais vulnerável. Escrevi minha carta em uma folha separada antes de copiá-la para o verso do meu desenho. Querido Sr. Pernas de Pau, esse é o seu nome. Meu nome é Lexi. Estou na 5ª série. Qual é o seu nome? Quantos anos você tem? Você vai à escola? Por que você visita meu quarto? Por que não consigo me mover quando você visita? Você parece assustador, mas também parece legal. Espero que possamos ser amigos. Com carinho. Lexi, espero que você goste das calças azuis. Adicionei outro rosto sorridente no final da carta, enfatizando mais uma vez meu desejo de ser amigo dele. Considerei encerrar com atenciosamente, mas achei que, com carinho, era uma escolha melhor e mais amigável. Guardei o desenho debaixo do meu travesseiro naquela noite, agora ansiosa para vê-lo em vez de estar cheia de temor por sua reaparição. Mas como da última vez, ele não retornou no dia seguinte, nem no dia seguinte. Os dias se estenderam para semanas, e todas as manhãs eu encontrava o desenho guardado debaixo do meu travesseiro da noite anterior. Só o vi novamente durante as férias de Ação de Graças. Meus olhos se abriram quando o sol da manhã espiou pelas persianas do meu quarto. Seu corpo não parecia diferente na luz. Na verdade, sua pele negra parecia mais escura, absorvendo os raios do sol sem refletir nada. Seus olhos pareciam mais abertos do que antes. Se ele tivesse uma boca, eu teria pensado que ele estava sorrindo. Em seus dedos esguios estava o desenho que eu fiz para ele. Olá, Lexi, ele disse. Obrigado pelo desenho, eu realmente fico bem de calças azuis. Eu queria sorrir, mas bem, paralisia do sono. Ele virou o desenho para o lado com a minha carta. Vou responder às suas perguntas da melhor maneira possível. Eu não tenho um nome, pelo menos nenhum que você possa pronunciar, mas fico feliz que você me chame de Sr. Pernas de Pau. Quanto à minha idade, existo fora da construção do tempo, portanto sou eterno. Eu não frequento a escola e nem sei o que é escola. Por que eu te visito? Eu visito para me alimentar da energia de sua alma. Minha respiração se acelerou enquanto um gemido mudo escapou dos meus dentes. Eu queria correr, queria fugir dele, mas estava preso, incapaz de me mover. Ele percebeu minha inquietação e tentou me acalmar, acariciando minha testa. Deixe-me explicar.
Você já esteve no oceano? Ele parece vasto, quase infinito quando você olha para a água azul, sem terra visível do outro lado. Em minha mente, eu estava de pé em uma praia. Sentia a brisa salgada do oceano em meu rosto enquanto olhava para o imenso corpo de água. As ondas batiam em meus pés. Sentia o jato de água sobre eles, seguido pelo arrastar de areia conforme a água recuava. Sua alma é como um oceano, criança. Vasto, ilimitado, indefinível por palavras para o seu entendimento. Eu tomo apenas um pequeno gole, um único copo de água de um oceano vasto. Eu não sou alguém que poderia consumir um oceano inteiro. Nuvens escuras se formaram sobre a água enquanto eu observava as ondas com espuma branca. As nuvens desencadearam uma chuva intensa, tornando o horizonte cinza à medida que a chuva caía do céu sobre o oceano. Assim como a chuva cai sobre o oceano, sua alma pode se reabastecer mais do que eu jamais poderia consumir, nem mesmo em 1000 de seus anos. Isso faz você se sentir melhor. Na praia, em minha visão mental, eu assenti. Em meu quarto, ele assentiu de volta para mim. Ótimo. Quanto à sua última pergunta, por que você não pode se mover? Estamos nos encontrando em um ponto fora do seu tempo, onde seu mundo e o meu se tocam. Seu corpo físico não pode se mover aqui, mas se você persistir, pode aprender a falar comigo mentalmente. E eu responderei às suas perguntas em troca de seus desenhos. Você pode desenhar imagens do que quiser, quero saber mais sobre o seu mundo. Em minha mente, eu concordei novamente. Esse conhecimento é um presente para que possamos nos entender melhor. Eu não sou alguém que faria mal a você. Ele pressionou a ponta dos dedos nas minhas pálpebras novamente, fechando-as. Na visão da minha mente, eu ainda estava na praia. Mas o sol estava se pondo e nenhuma estrela era visível através da chuva. Eu adormeci ao som da chuva caindo. Na manhã seguinte, pedi aos meus pais um caderno de desenhos e lápis de cor. Eles tentaram me segurar até o Natal, mas, como eu passava a maior parte das minhas tardes e fins de semana desenhando imagens no meu quarto, meu pai me deixou abrir um dos meus presentes uma semana antes. Um caderno de desenho com 100 páginas e um pacote com 50 lápis de cor. Comecei desenhando o restante da minha família, mãe, pai, meu irmãozinho Tommy, nosso gato Libby e, mesmo que ele tivesse morrido, nosso cachorro Pancakes. Em seguida desenhei nossa casa, depois o nosso carro, depois a minha escola. Continuei desenhando tudo o que eu conseguia pensar. Árvores, pássaros, insetos, até meu caderno de desenhos estar cheio. Usei minha mesada para comprar mais cadernos para poder continuar desenhando. Aperfeiçoei minha técnica, refazendo meus desenhos anteriores com mais detalhes. Meus pensamentos consideraram suas palavras. Eu não sou alguém que poderia consumir um oceano inteiro. Eu queria perguntar a ele se havia aqueles que poderiam, mas não estava certo se queria saber tais coisas. O Sr. Pernas de Pau, como o chamávamos, não retornou até o meu primeiro ano do ensino médio. Para ele não parecia que qualquer tempo tivesse passado. Entre as visitas, estudei sobre sonhos lúcidos para que, quando ele voltasse, eu fosse melhor capaz de conversar com ele. Ele segurou meu livro em suas mãos, folheando meus desenhos, elogiando o aprimoramento das minhas habilidades de desenho. Eu tinha preenchido uma dúzia de cadernos de esboços e então atualizei meus lápis para outros com melhor qualidade para os meus desenhos. A maior surpresa dele foi quando, depois de elogiar meus desenhos, eu falei com ele. Obrigado, eu disse, vendo as palavras na minha mente enquanto as pronunciava em voz alta. Se ele tinha uma expressão de surpresa, seus olhos mostraram isso. Você tem sido muito ocupada, criança, ele disse. Você tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Eu hesitei, mas finalmente formulei as palavras em minha mente. Existem criaturas que podem consumir um oceano inteiro? Ele não respondeu imediatamente, o que me fez pensar que eu não tinha perguntado corretamente. Quando o perguntei pela segunda vez, ele colocou um dedo em meus lábios como se quisesse me calar. Há aqueles que podem. São conhecidos como os seres das trevas. Eles são capazes de consumir almas inteiras, esvaziá-las, deixando-as secas e áridas. Você não deve temê-los, mas também não deve provocá-los. Seus olhos se curvaram para baixo, como se estivessem preocupados ou assustados. Como eles são? Eu perguntei. Na minha mente, minhas visões estavam cheias de imagens de grandes e terríveis criaturas.
aranhas mais altas do que o Empire State Building, em pernas finas de sombra e fumaça. Monstros com tentáculos nos mares levantando baleias azuis como se fossem brinquedos, rasgando-as em pedaços com seus bicos curvados. Grandes e horríveis criaturas voadoras que derrubavam pomares e florestas com o bater de suas asas. Eu mostrei a você apenas porque você perguntou, disse o Sr. Pernas de Pau. Mas é melhor não falarmos ou pensarmos sobre eles. Deixe-os em paz. Eu assenti em minha mente. Ele se inclinou para a frente e encostou seu rosto na minha cabeça como se quisesse me dar um beijo na testa, o que era estranho já que ele não tinha uma boca. Então, como de costume, ele fechou meus olhos e eu voltei a dormir. Minha vida sofreu uma crise durante os últimos anos do ensino médio. Meu pai perdeu seu emprego e, quando a busca por um novo se arrastou, ele recorreu à bebida para lidar com seu fracasso. Ele não era abusivo, mas também não era agradável estar perto dele. Nos meses seguintes, meus pais silenciavam suas discussões quando eu entrava no cômodo, me cumprimentando com sorrisos como se nada estivesse errado. Isso durou até o dia em que cheguei em casa da escola e os encontrei brigando por um aviso de execução hipotecária do banco. Mudamos de casa durante um fim de semana, saindo de nossa casa nos subúrbios para um apartamento do outro lado da cidade. Nesse período, eu guardei meus sentimentos para mim. Me afastei dos meus amigos e das atividades escolares, exceto o clube de arte, o único que ainda podíamos pagar. Eu vi meus amigos dirigindo para a escola e se divertindo enquanto eu pegava o ônibus, muito pobre para me juntar a eles. Meus gostos começaram a mudar também. Eu ouvia músicas pop, e então comecei a ouvir mais rock. Minhas roupas e maquiagem ficaram mais escuras, com mais camisetas pretas e saias, além de delineador preto e esmalte de unha preto. Minha mãe chamava isso de minha fase gótica, embora ela não entendesse. Meus desenhos também ficaram mais sombrios. Troquei lápis de cor por carvão, desenhando caveiras e cemitérios com uma aparência gótica, enquanto meu interesse por desenhar animais e flores diminuía. Também desenhei os seres sombrios, com muitos detalhes, exatamente como me lembrava deles na minha mente. O Sr. Pernas de Pau me visitou novamente um mês depois de nos mudarmos para o apartamento. Ele parecia mais à vontade no meu quarto, com pôsteres de luz negra e bandas de death metal, do que no meu quarto anterior. Seus olhos estavam apagados, não o vermelho vibrante de antes. Ele me encarou enquanto eu estava deitada na cama, incapaz de me mover. Ele se aproximou a centímetros do meu rosto enquanto ouvi suas palavras em minha mente. Sua alma tem um gosto diferente agora. Ele não falava dos meus desenhos. Eu temia que isso acontecesse, especialmente porque eu estava desenhando os seres sombrios. Não apenas desenhando, mas pensando neles e no tipo de estrago que poderiam causar se acordassem. Ele parecia triste por mim, embora fosse difícil ler sua expressão sem um rosto. Ele tocou minha testa como antes, mas não fechou meus olhos antes de sair, como costumava fazer. Minha vida continuou em espiral como um foguete de garrafa com um pau quebrado. Meus pais não conversavam fora de breves conversas sobre quais contas pagar e quais ignorar. Todas as noites, meu pai desaparecia em uma garrafa, enquanto minha mãe desaparecia online para conversar com um amigo do Facebook que conheceu no ensino médio. O problema do fundo do poço é que muitas vezes ele é um disfarce para um alçapão, que o leva a uma profundidade ainda mais baixa do que você imaginava ser possível. O primeiro fundo do poço chegou quando meu pai faleceu. Saí da estrada e caí em uma pedreira tarde da noite, com uma garrafa vazia de bourbon no banco do passageiro. Eu chorei, mas parecia vazio. Eu me senti vazio. Mesmo quando minha mãe tentava me abraçar, eu não sentia nada por dentro, nem tristeza, nem culpa, nada. Me refugiei em meus cadernos de desenho, criando imagens ainda mais sombrias e perturbadoras. Morte, desmembramento, dissecação vividamente precisas dos animais fofos que costumava gostar de desenhar. Meus amigos não falavam mais comigo, o que estava tudo bem, porque eu não queria mais falar com eles mesmo. Encontrei pessoas para sair, não amigos, mas pessoas que poderiam me proporcionar momentos de euforia induzida por substâncias químicas para esquecer a vida por um tempo. Só assim, o alçapão se abriu, me levando a um novo fundo do poço da dependência. Uma coisa que eu tinha em comum com meu pai, mas em vez de cair em uma garrafa, eu caí em uma agulha. Roubei dinheiro da bolsa da minha mãe para sustentar meus vícios, embora ela não tenha percebido.
Ela estava ocupada com seu antigo amigo do Facebook, que havia passado de conhecido online para companheiro de festa do pijama todas as noites. Quando chegou a hora de começar meu último ano do ensino médio, nem me dei ao trabalho de voltar. Continuei desenhando, preenchendo cadernos inteiros com imagens sombrias, que refletiam minha visão sombria da vida. Os seres sombrios eram os principais temas durante esse período da minha vida. Eu os desenhava se alimentando da humanidade, arrancando carne dos ossos com seus dentes pontiagudos por trás de lábios de fumaça. Certa noite, voltei para casa e encontrei minha mãe e seu amigo no meio de uma briga. Era diferente das brigas dela com meu pai, mais violenta, mais física. Quando ele levantou a mão para me agredir por tentar intervir, decidi que era hora de fugir. Saí de casa pegando carona com qualquer pessoa que tivesse um veículo com a qual eu conseguisse conviver por curtos períodos de tempo. Minha preferência era por aqueles com acesso ao alívio químico que eu ansiava. Quanto mais eu conseguia entorpecer, mais eu conseguia escapar. Descobri que certas combinações de medicamentos tinham efeitos semelhantes à paralisia do sono, onde a capacidade da minha mente de controlar as ações do meu corpo era cortada. Naqueles momentos de paralisia entorpecida, eu via o Sr. Pernas de Pau observando de longe enquanto eu aliviava a dor. Eu também vi o que parecia como os seres sombrios, mas eles não se escondiam nas sombras como o Sr. Pernas de Pau fez. Eles eram as sombras. Eu também os chamava, pois naqueles momentos eu não queria nada além de ser oco e vazio. Um vazio tão escuro que nenhuma dor pudesse penetrá-lo. Quando eles não respondiam, eu chamava o Sr. Pernas de Pau, mas ele desaparecia toda vez. Talvez tudo fosse apenas uma alucinação induzida por medicamentos. Overdose nunca foi minha intenção. Eu estava exagerando, tentando encontrar o limite do vazio depois de me sentir tão deprimido, tão profundamente deprimido, buscando algo extra para filtrar o ruído de fundo. Eu fui longe demais, me dando uma dose quase letal. Em um momento, eu estava deitado ao lado de estranhos em um colchão manchado em um armazém abandonado. Então veio a primeira onda de êxtase. E então, nada. Quem quer que estivesse viajando comigo na época me deixou na calçada em frente à emergência, me tornando problema de outra pessoa. Este foi o meu momento mais baixo, embora na época tenha parecido mais com uma queda livre. Passei 3 semanas em coma. Eu estava ciente do que estava ao meu redor e podia ouvir os médicos e enfermeiros enquanto verificavam meus sinais vitais e cuidavam da minha limpeza e manutenção, mas não conseguia me mover ou falar. No final da minha 3ª semana na UTI, em um respirador, olhei para cima e encontrei o Sr. Pernas de Pau pairando sobre mim, seus olhos vermelhos redondos espiando através da escuridão. O que você fez a si mesmo, criança? Sua voz ecoou na minha mente. Na minha mente, eu estava ao lado dele, no meio de um vasto deserto salgado. O chão estava rachado e seco em um padrão hexagonal que se estendia em todas as direções. Isto é sua alma agora. Não há mais nada para beber. Ouvi o apito do meu monitor de frequência cardíaca acelerar enquanto o medo entrava na minha mente. Chamei os seres das trevas, eu disse. Pedi que viessem. Eles me esvaziaram minha alma. Não, minha criança. Você fez isso. Você não se reabasteceu, apenas consumiu. E agora, nada resta. Caí de joelhos no meio do sal quando senti um estrondo no fundo do meu estômago. Inclinei-me para a frente sobre meus braços, mas eles não eram mais meus braços. Eles estavam escuros e vazios. Eu podia senti-los, mas quando olhava para eles, eram vazios de fumaça e sombra. Fiquei de pé, mas elas não eram mais minhas pernas. A escuridão subiu pelo meu tronco e descia pelos meus braços. O vazio dentro de mim consumiu todo o meu corpo até que só minha cabeça permaneceu. O que está acontecendo comigo? Ouvi um estalo quando meus braços e pernas se separaram, formando 8 pernas finas e escuras. Desabei sobre elas, incapaz de me sustentar. O Sr. Pernas de Pau deslizou na minha frente, seus olhos a poucos centímetros dos meus. Como eu te disse, criança, apenas os seres das trevas têm a capacidade de consumir um oceano inteiro de alma. Este é o seu destino. Isso é o que você se tornará. De volta ao quarto, o monitor de frequência cardíaca travou em uma linha reta. Senti a escuridão gelada subindo pelo meu pescoço até a cabeça, enquanto o vazio me consumia. Eu estava ciente das enfermeiras e médicos ao redor do meu corpo, preparando o carrinho de emergência.
mas tudo o que senti foi o frio consumindo o que restava de mim. Me ajudem, murmurei. Por favor. Meu corpo físico foi sacudido pelo desfibrilador, mas eu não senti nada, apenas o frio e a escuridão. Uma agulha foi injetada na minha linha intravenosa enquanto eles se preparavam para outra descarga elétrica. Ainda assim, eu não senti nada. Apenas o frio, apenas a escuridão, apenas o vazio imenso. O Sr. Pernas de Pau inclinou a cabeça enquanto olhava fixamente com seus olhos vermelhos que não piscavam. Ele se inclinou para a frente, pressionando seu rosto contra a minha testa. Senti uma vibração na minha pele, seguida da sensação de calor retornando. A escuridão recuou pelos meus braços e pernas. Ao se afastar, o vermelho em seus olhos diminuiu. Um presente para a garota que me deu calças. Uma lágrima se formou no meu olho. Rolou pela minha bochecha e caiu na paisagem seca abaixo. Antes que eu pudesse dizer algo, uma descarga elétrica percorreu meu corpo, me afastando para longe da planície salgada e de volta ao meu quarto de hospital. O ritmo do meu monitor cardíaco voltou ao normal. Senti o gel fresco das pás do desfibrilador contra o meu peito. Lembro-me de apertar a mão de uma das enfermeiras presentes, que sorriu para mim. Olha quem acordou. Eu chorei. Mas foi diferente do que antes. Senti a dor que havia evitado por muito tempo. Mas também senti algo mais. Senti gratidão e uma sensação de esperança que há muito não experimentava. Foi uma longa jornada de volta das trevas, mas o que acontece com a estrada da recuperação é que, como uma estrada, ela leva a um destino. Depois de anos de deriva sem rumo em direção ao vazio, ter um destino foi um importante primeiro passo para encontrar o amor próprio. Eu me conectei com minha mãe, que estava lidando com sua própria forma de escuridão. Apoiamos um ao outro, conversando e fazendo terapia enquanto trabalhávamos nos problemas que nos afastaram. Após minha alta do hospital, voltei para casa com ela. Consegui meu diploma do ensino médio e usei meus muitos cadernos de desenho como portfólio para conseguir um aprendizado em um estúdio de tatuagem. Já estou limpo há 4 anos e é bom voltar a sorrir. Claro, ainda prefiro rock, e minhas tatuagens e joias têm mais caveiras do que coelhinhos fofos, mas isso é tudo superficial. Não desejo mais que a escuridão me consuma. Frequentemente penso na visão com o Sr. Pernas de Pau nas salinas naquela noite no hospital. Eu não o tinha visto desde aquela noite, e sempre me pergunto sobre o estado da minha alma desde aquele dia. Será que ela se regenerou ou ainda é a terra árida e desolada para onde ele me levou naquela noite? Na noite passada, por volta das 3 da manhã, finalmente obtive minha resposta. Acordei com um peso no peito, nos braços e nas pernas. No início, senti o aperto do medo se apoderando de mim, assim como da primeira vez que o experimentei. Mas então, no canto escuro do meu quarto, vi olhos vermelhos brilhantes me encarando das sombras. Apesar da minha paralisia do sono, não pude deixar de sorrir quando ouvi a voz dele me chamando. Criança, sua alma tem um gosto muito melhor agora.